A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Eu daqui, você daí, e o Senhor nosso Deus contemplando todas as coisas. Meu muito obrigada a cada um de vocês que estão comigo nesse canal. Você que se inscreveu agora, seja muito bem-vindo. Nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Você que ainda não se inscreveu, sim, vocês que ainda não se inscreveram, inscrevam-se também. Estamos juntos fazendo a obra do Senhor. O nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Eu estou daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários. E quando vocês fazem essas ações, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa para frente. Assim, o YouTube também nos ajuda na evangelização. Então, glórias a Deus. Meu amado, minha amada, um forte abraço. E Deus, em Cristo Jesus, continua abençoando grandemente cada um de vocês. A palavra que queremos meditar nessa noite encontra-se no livro de Josué, capítulo 3. Eu vou ler aqui a partir do versículo 14, que diz assim: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam o sacerdote a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na borda do Jordão, porque o Jordão transbordava sobremaneira todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Até aqui, uma palavra que nos mostra, meu amado, minha amada, que diante da ordem do Senhor, o que eu, você, o que nós devemos fazer é dar o primeiro passo. O Senhor tinha falado com Josué que ali levasse os levitas, né, que colocasse os levitas com a arca. E quando os levitas, né, o sacerdote, né, colocasse o pé ali naquele rio Jordão, o rio Jordão se abriria. Vendo aqui que a palavra de Deus nos diz que o Jordão estava cheio, né, sobremaneira. Então, meu amado, minha amada, aquele rio estava transbordando, mas o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Ele manda nos rios, Ele manda nos ventos, Ele manda nas nossas vidas, Ele manda em todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Criador de todas as coisas. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Graças a Deus. E Josué passa a ordem do Senhor para o povo. E na obediência eles fazem como o Senhor assim o falou, né? Glória a Deus. Obedeça, meu amado, minha amada, obedeça a palavra de Deus. Faça aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem lhe falado. Porque quando nós obedecemos, a vitória é certa, em nome de Cristo Jesus. Porque o Senhor não vai nos direcionar para algo para dar errado, não. Mas quando o Senhor nos direciona em determinado assunto na nossa vida, né, independente de qual seja a área, é porque Ele quer nos dar a vitória. E Ele nos dá a vitória se nós obedecermos de conformidade à vontade do Senhor. O Jordão se abriu, aquele povo passou o Jordão, né, a seco. Glória a Deus. Os sacerdotes ficaram no meio do Jordão e todo aquele povo passaram. Glória a Deus. E o Senhor falara para Josué, né? Falara para Josué, falar cada um das tribos de Israel. Eram 12 tribos, né? Cada um da tribo de Israel, ou seja, 12 homens, que cada um pegasse uma pedra e colocasse de fora ali de Gilgal para fazer um memorial. Para que esse memorial? Para quando aqueles que eram pequenos olhassem para aquelas pedras e perguntassem, eles dizerem que ali foi o dia em que o Senhor, naquelas pedras ali mostraria, lembra o dia, né, em que o Senhor ali fez com que o povo de Israel passaram o Jordão a pé enxuto, né? Então, aquela pedra seria o símbolo, né? Estaria ali simbolizando e para sempre eles não esquecer o memorial, como eu já falara, de quando o Senhor fez essa obra maravilhosa de abrir o mar, o Rio Jordão, e eles passarem a pé, a seco, né? Glória a Deus. E Josué pegou ainda mais outras pedras, né? Glória a Deus. E colocou no meio do Jordão, que ali quando os sacerdotes passaram, aquelas pedras foram submergidas pela água, ficaram ocultas lá embaixo, né? Nos mostrando também que tem coisas que nós passamos, mas que nós recebemos vitória da parte do Senhor, mas que estão ocultas das outras pessoas vezes, mas que estão guardados no memorial do nosso coração, né? Então, glórias a Deus. Meu amado, minha amada, sempre que a luta vier, busque dentro de você o memorial
de como Deus tem agido na sua vida, de quantas coisas maravilhosas Deus já fez, né? Por isso que Jeremias, se não me falha a memória, fala, né? Que nós devemos trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Davi, diante do rei Saul, fala para o rei, né? O rei diz para Davi que ele não tem como lutar, mas Davi traz a memória do rei, a memória dele e fala para o rei, né? Eu já matei um leão e um urso, né? Então ele também poderia matar aquele gigante. Então, veja quantas lutas você já venceu. Olha no seu memorial o que tem dentro de você, quantas coisas você já passou e Deus não lhe abandonou e você já venceu com Deus, né? Então, glória a Deus. Então, nessa noite, não se abata diante da situação. Não se abata com as palavras que às vezes vêm de maneira tão violenta e faz com que até a gente pense que não vai ter jeito, mas tem sempre um jeito, porque o Senhor está do seu lado, glória a Deus. O Senhor que estava com Josué, com o povo de Israel, é o Deus que está com você, né? E nós vemos que tudo isso o Senhor engrandece Josué, porque ele já tinha falado, né? Aqui no versículo, no capítulo 3, em algum outro versículo, que eu não lembro bem aqui agora o número, que engrandeceria Josué diante de todo o povo, porque tudo aquilo que Deus falara por meio de Josué se cumpria, assim como era com Moisés. Então, que o nome do Senhor, meu amado, minha amada, seja sempre engrandecido através das nossas vidas. Vamos andar em obediência e não viver turbado com as dificuldades, com as lutas, mas sabendo que o Senhor que está conosco, Ele nos dá vitória e Ele nos faz com que nós possamos vencer toda e qualquer dificuldade. Não tem tribulação que o Senhor não venha acalmar, glória a Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E não desista, não acha que não vai ter tempo, não vai dar tempo, que não vai ter jeito, que vai ser seu fim, não. Ou o fim do seu trabalho, o fim do seu da sua empresa, o fim da sua família, não. Mas traga sempre esperança na sua mente, coisas boas, palavras do Senhor, que são palavras de vida, palavras que fortalecem, momentos da sua vida de dificuldade. Sim, traga esses momentos de dificuldade na sua vida que você venceu, não que você fraquejou, porque quando nós estamos com o Senhor, nos momentos da dificuldade, nós não fraquejamos, mas nós nos entregamos nas mãos do Senhor e o Senhor age por nós. Então, quantas vezes o Senhor não agiu por você? Dessa vez não vai ser diferente. E creia que a vitória é certa, em nome de Cristo Jesus. O Jordão se abriu, assim como os muros na cidade de Jericó caiu, assim como o Mar Vermelho se abriu. O Senhor pode fazer todas as coisas. Sua vida está na mão dele. Você, a sua casa, a sua família estão todos protegidos por Ele. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade para com cada um de nós. Pai amado, Deus santo e querido, abençoa grandemente cada um dos Teus filhos, meu Pai. Sim, cada um deles, livra de todo acidente do corpo e da alma, dá uma noite de paz e ajuda a permanecer, Pai, sempre firme, sabendo que eles serão mais do que vencedores, serão não, são mais que vencedores em Cristo Jesus. E ajuda-te a obedecer e permanecer nos teus pés. Assim permanece conosco para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.